Vou falar agora de política. Em meio às reportagens sobre conversas atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro cancelou sua ida à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. As informações chegam pra gente aqui no Morning Show com a repórter Marcela Lorenzetto. Após novas divulgações de supostos diálogos entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, o ministro da Justiça e Segurança Pública desiste de ir à Câmara dos Deputados. A audiência estava marcada para a próxima quarta-feira. No entanto, o ministro cancelou a visita e não propôs uma nova data. Na última semana, o ex-juiz responsável pela Lava Jato em Curitiba passou quase 9 horas no Senado dando explicações sobre mensagens atribuídas a ele e divulgadas pelo The Intercept Brasil. Neste domingo, novos trechos foram publicados pelo site em parceria com o jornal Folha de São Paulo. O conteúdo mostra que procuradores da Força Tarefa da Lava Jato se articularam para evitar tensões entre Moro e o Supremo Tribunal Federal durante um momento crítico da operação em 2016. A divulgação equivocada de papéis encontrados pela Polícia Federal na casa de um executivo da Odebrecht poderia colocar Moro em uma saia justa com o Supremo, já que iria expor políticos que tinham direito a foro privilegiado e só poderiam ser investigados com autorização da Corte. Os supostos diálogos sugerem que o incidente foi causado por descuido da PF, quando anexou arquivos ao processo sem preservar o sigilo, o que permitiu a divulgação do material pelo jornalista Fernando Rodrigues. O episódio deixou Moro contrariado por criar novo foco de atrito com o STF, um dia depois do então juiz ser repreendido pela Corte por causa da divulgação de escutas telefônicas do ex-presidente Lula. Nas mensagens trocadas com Deltan Dallagnol, procurador que lidera a Lava Jato em Curitiba, Moro teria dito que era uma tremenda bola nas costas da PF e que a ação apareceria uma afronta. O conteúdo divulgado revela que, na época, Deltan procurou o delegado Márcio Anselmo, que chefiava as investigações sobre a Odebrecht, para dizer que Moro estava chateado. Em outro diálogo atribuído a Moro e Dallagnol, o então juiz pede ajuda ao procurador para conter um protesto do Movimento Brasil Livre, o MBL. Em Porto Alegre, um grupo se reuniu em frente ao apartamento do ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no Supremo. Com faixas e cartazes, eles pediam que Teori deixasse Moro trabalhar. Na mensagem, o ministro questionou se os procuradores tinham algum contato com o MBL. De acordo com ele, alguns tontos daquele movimento foram fazer protesto na frente do condomínio do ministro. Moro teria declarado que isso não ajuda, evidentemente. Dallagnol disse que ia procurar saber, mas observou que talvez fosse melhor não fazer nada. Após a revelação das mensagens pela Folha e o Intercept, o ministro se manifestou. Em um áudio enviado ao MBL, Sérgio Moro diz não saber se usou o termo tontos, mas pediu desculpas. Eu achei que esse protesto na época era um tanto quanto inconveniente. O ministro Teori Zavascki era boa gente, uma pessoa séria, e a realização daquele protesto poderia gerar uma animosidade do Supremo contra lá a 13ª Vara, o que não era desejado. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas se eu eventualmente utilizei, porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre e sempre agradeci o apoio que esse movimento deu. No áudio, Moro ainda sustentou que as mensagens foram obtidas de maneira criminosa por um hacker. Sim, vamos lá. Na manhã desse domingo, agora a gente acabou de conferir a reportagem da Marcela Lorenzetto, e na manhã do domingo, o ministro Sérgio Moro foi ao Twitter e escreveu o seguinte, aspas aí, um pouco de cultura, do latim direto de Horácio, parturiunt montes nascitur ridiculus mus, fecha aspas, aí eu passo a bola pro Caio, que gosta de Harry Potter, Avada Kedavra, do latim, relembrando suas aulas, muito provavelmente relembrando suas aulas de latim na universidade. Um pouquinho de direito romano, tinha umas expressões latinas. Direito romano, Caio, vamos lá, vamos contar aqui para os nossos espectadores, ouvintes do Morning Show, o que significa essa expressão e por que você acha que o Moro lançou mão dela, tirou da cartola. Assim, em tradução livre seria o equivalente a falar que a montanha pariu um ridículo rato.
né? Só que, na verdade, são ratos ridículos tentando parir uma montanha, Edgar, uma montanha de desinformação, de detração, de diversionismo. E essa frase que o Moro trouxe aí como um momento cultural, ela expressa aí o contraste entre a grandeza de uma expectativa e a mediocridade da realidade que se apresenta. Então, assim, trocando em miúdos, assim, não tem nada demais nas supostas conversas vazadas até agora. Muita expectativa para uma realidade pífia. Só que vale a pena a gente destacar aí essas novidades que a Marcela trouxe para a gente do caso Vaza Jato, né? Essa última pseudo-reportagem, né, sobre as mensagens privadas potencialmente adulteradas e obtidas mediante prática criminosa de hackeamento, ela foi produzida aí numa parceria curiosa entre o site panfletário, né, da esquerda militante, o Intercept Brasil, e a Folha de São Paulo, que dispensa comentários porque sua reputação já é de domínio público. Mas a crítica jornalística aqui é muito óbvia, porque ela foi muito bem vocalizada nos questionamentos incisivos da nossa colega Vera Magalhães, né, que no programa Pânico emparedou o agitador político Glenn Greenwald nas suas próprias contradições. E qual que é essa crítica? É muito impróprio o vazamento seletivo e fracionado desse material na contramão do interesse público, né, e da transparência que se espera de um veículo de comunicação. E a Folha, ao invés de fazer coro a essa cobrança legítima da sociedade e da imprensa pela divulgação dos arquivos na íntegra, ela se dobrou ao quê? A lógica do sensacionalismo e a cultura do caça-clique. Ou seja, ela tomou a sua parte no butim. E é literalmente essa expressão, butim, né, o produto de roubo ou pilhagem, para remontar a origem criminosa da obtenção dessas mensagens eletrônicas privadas, que não tem qualquer validade jurídica, conforme a Constituição, artigo 5º, inciso 56. Mas é o seguinte, para fechar essa breve digressão, eu reputo assim como lamentável a postura da Folha de São Paulo, que está engrossando o caldo de um jornalismo militante, jornalismo oportunista. Lembra aquela máxima, né, que é muito famosa, que é a seguinte, né, a corrupção é o esquema para o qual você não foi convidado. Agora, fazendo um esforço de criatividade, de novo, e especulando que as mensagens são verdadeiras e não adulteradas, o que nós temos agora? Um juiz preocupadíssimo com o caráter político do Supremo Tribunal Federal, né, a ponto de querer preservar a imagem dos ministros para que eles, com aquele poder quase ilimitado que eles têm nas suas canetas, não atuem em retaliação à Lava Jato e joguem ainda mais água na fervura da operação. E como que o Supremo poderia e pode ainda atrapalhar a Lava Jato? É importante falar isso. Algumas formas aqui, ó, desmembramento de processo, reforma de decisão, relaxamento de prisão preventiva, não homologação das delações premiadas, mudança na jurisprudência penal, e aqui 2 destaques, né? O Caixa 2 processado na Justiça Eleitoral, que já foi feito, e uma reanálise da legalidade da prisão após julgamento em segunda instância, que está em suspenso no tribunal. Agora, voltando a esse possível diálogo, o mais interessante, para variar, está nas entrelinhas dessas supostas mensagens, que é o quê? Você consegue perceber o pesar, até mesmo a ansiedade do juiz Sérgio Moro diante de um retrocesso no combate à corrupção, né, que é uma luta pelo qual, já àquela altura do campeonato, ele já havia sacrificado muito. E aqui, para fechar meu comentário, eu queria trazer o tweet da doutora Janaína Pascoal, professora pela USP, deputada mais votada da história do Brasil e a voz mais crítica dentro do próprio PSL. Abre aspas. Um fato é incontestável. Nenhum dos diálogos, por enquanto, sugere falsificação de provas ou acusações. As conversas evidenciam o firme desejo de responsabilizar culpados. Nada além disso.